Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica. Uma história que moldou o destino de nações e que continua a inspirar milhões de pessoas até hoje. Já alguma vez pensaram no que seria preciso para deixar tudo para trás? Deixar a vossa casa, a vossa família, a vossa segurança, tudo o que conhecem, para seguir uma promessa? Uma voz que vos chama para o desconhecido? Esta não é apenas uma pergunta hipotética. É o ponto de partida da incrível saga de um homem chamado Abraão. A nossa história começa na antiga cidade de Ur dos Caldeus, uma metrópole vibrante na Mesopotâmia. Ali vivia um homem chamado Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abraão. Ele vivia uma vida confortável, rodeado pela sua cultura e família. Mas um dia, algo extraordinário aconteceu. Deus falou com Abrão. Imaginem só, no meio do ruído da vida cotidiana, uma voz divina corta o silêncio com um chamado impossível de ignorar. A ordem era clara e, ao mesmo tempo, assustadoramente vaga. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E com esta ordem veio uma promessa de 7 partes, uma promessa grandiosa. Deus prometeu fazer de Abrão uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer o seu nome e ser uma bênção para outros, abençoar os que o abençoassem, amaldiçoar os que o amaldiçoassem, e por fim, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Pensem na magnitude disto. Abrão já tinha 75 anos. A sua esposa, Sarai, era estéril. A promessa de uma grande nação parecia, humanamente falando, impossível. Ele não recebeu um mapa, um itinerário detalhado ou sequer o nome do destino. Apenas uma direção. Vai. E o que fez Abrão? A Bíblia diz-nos simplesmente: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Esta simples frase contém um universo de fé. Ele acreditou. Ele obedeceu. Ele pegou na sua esposa Sarai, no seu sobrinho Ló, em todos os seus bens e servos, e partiu, sem saber para onde ia. Esta primeira etapa da sua jornada já é uma lição poderosa sobre fé. Fé não é ter todas as respostas. Fé é dar o primeiro passo quando não conseguimos ver o caminho inteiro. É confiar naquele que nos chama, mais do que nas circunstâncias que nos rodeiam. A jornada de Abraão e Sarai foi longa e cheia de desafios. Eles enfrentaram a fome, o medo, conflitos familiares e a constante incerteza. Atravessaram desertos e montanhas, sempre como peregrinos numa terra que ainda não era sua. Os anos passaram, e a promessa de um filho parecia cada vez mais distante. Abraão e Sarai, agora com os nomes mudados por Deus para Abraão e Sara, já eram muito idosos. Sara chegou mesmo a rir quando ouviu que teria um filho. Quem a poderia culpar? Tinha 90 anos. Mas, para Deus, a idade é apenas um número. Ele reafirmou a sua promessa. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E, contra todas as probabilidades, a promessa cumpriu-se. Nasceu Isaque, o filho da promessa, cujo nome significa riso. O riso da incredulidade de Sara transformou-se no riso da alegria pura. Isaque era o milagre vivo, a prova tangível de que Deus cumpre o que promete, mesmo que demore. A chegada de Isaque encheu o acampamento de Abraão de uma felicidade indescritível. Ele era o herdeiro, o começo da grande nação prometida. Abraão amava-o profundamente. Mas a jornada de fé de Abraão ainda não tinha terminado. Pelo contrário, estava prestes a enfrentar o seu teste mais profundo e doloroso. Anos mais tarde, quando Isaque já era um jovem rapaz, a mesma voz que o chamou de Ur voltou a falar. Mas desta vez a ordem era incompreensível, quase cruel. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Conseguem imaginar o que se passou no coração de Abraão? O filho pelo qual esperou uma vida inteira.
O filho da promessa, a personificação de todas as suas esperanças. E agora, Deus pedia-lhe que o sacrificasse. Como é que a promessa de uma grande nação se poderia cumprir se o seu único herdeiro fosse sacrificado? A ordem parecia contradizer tudo o que Deus tinha prometido. Era um teste de fé levado ao extremo absoluto. Mais uma vez, a resposta de Abraão é impressionante na sua simplicidade e obediência. A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque, e partiu para o lugar que Deus lhe indicara. Durante 3 dias, eles caminharam em silêncio. Imaginem a agonia de Abraão a cada passo, o peso no seu coração. No 3º dia, ao avistar o monte ao longe, ele disse aos seus servos para esperarem, enquanto ele e o rapaz iam adorar. E aqui vemos um vislumbre da sua fé inabalável. Ele disse: "E, havendo adorado, tornaremos a vós." Ele usou o plural. Tornaremos. De alguma forma, no meio da sua dor, Abraão acreditava que tanto ele como Isaque voltariam. A subida do monte é uma das cenas mais comoventes de toda a Escritura. Isaque, inocentemente, carrega a lenha para o sacrifício e pergunta ao pai: "Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" A resposta de Abraão é profética e cheia de uma confiança que transcende a compreensão humana. "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Chegaram ao topo. Abraão construiu o altar, arrumou a lenha, amarrou o seu amado filho Isaque e deitou-o sobre o altar. Ele ergueu a faca, pronto para obedecer ao comando de Deus, por mais que isso lhe despedaçasse a alma. E nesse preciso momento, um anjo do Senhor bradou dos céus: "Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho." Naquele momento, Abraão olhou para trás e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus tinha de facto provido. O sacrifício foi feito, mas não foi Isaque. Abraão chamou aquele lugar "O Senhor proverá." Este evento não foi apenas um teste da fé de Abraão, mas uma demonstração profunda do caráter de Deus. Um Deus que testa, mas que também provê. Um Deus que, em última análise, não deseja o sacrifício humano, mas sim um coração rendido e confiante. A história de Abraão não é apenas um relato antigo. É um espelho para as nossas próprias vidas. Quantas vezes somos chamados a sair da nossa zona de conforto? Quantas vezes enfrentamos promessas que parecem impossíveis e períodos de espera que testam a nossa paciência? E quantas vezes somos confrontados com testes que nos pedem para entregar aquilo que mais amamos, para confiar em Deus acima de tudo? A vida de Abraão ensina-nos que a fé não é ausência de dúvida ou de dor, mas sim a decisão de continuar a caminhar, a obedecer e a confiar, mesmo quando não entendemos. Ensina-nos que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, no seu tempo e à sua maneira. E ensina-nos que, nos momentos de maior provação, quando sentimos que estamos no nosso limite, é aí que podemos experimentar a provisão de Deus de uma forma extraordinária. Desde o chamado em Ur até o altar em Moriá, a vida de Abraão foi uma caminhada de fé. Ele não era perfeito, cometeu erros, mas o seu coração estava sempre voltado para Deus. E, por causa da sua fé, ele tornou-se o pai de multidões, o patriarca de 3 grandes religiões mundiais e um exemplo eterno de como é viver uma vida em resposta ao chamado de Deus. Obrigado por nos acompanharem nesta reflexão profunda sobre a vida de Abraão. Espero que esta história vos tenha inspirado tanto quanto me inspira a mim. Se gostaram deste vídeo e querem continuar a explorar estas histórias transformadoras, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. Até a próxima!